Hallo, Leute, wie geht es euch? Tudo bem com vocês? Vamos para um tópico muito importante aqui em alemão, que são os verbos modais. Mas o que são os verbos modais? Já explico para vocês. Na aula de hoje a gente vai aprender especificamente sobre o verbo können, tá? Já vou explicar para vocês o que o verbo können significa e como que a gente utiliza esse verbo ali nas frases em alemão, tá? Quais são os sentidos desse verbo. Então a gente vai aprender na aula de hoje tudo sobre o verbo können em alemão, tá bem? Então, eu comentei com vocês ali sobre os verbos modais, que a gente chama em alemão de Modalverben, tá? Eles são muito importantes, a gente vê eles com muita frequência e eles têm sentidos diferentes, tá? Então, eu trouxe aqui os verbos para vocês junto com seus sentidos, tá? A gente vai começar aprendendo aqui sobre o können. O können tem dois sentidos possíveis, tá? Ele pode significar poder ou saber. Já explico depois como que ele vai funcionar ali na frase, tá? Além disso, a gente tem o verbo dürfen. E aí vocês vão me perguntar, nossa, mas ali também está que ele significa poder. Sim, ele significa poder, mas ele é usado em situações diferentes do können, tá? Ele significa um poder no sentido de permissão ou proibição, que a gente vai ver que é diferente ali da situação com o können, tá? Depois a gente tem o müssen, tá? Müssen. Eu tenho que fazer esse biquinho por conta do tremado ali, tá? Müssen. Isso significa dever ou ter que, tá? Temos o sollen, que também significa um dever, quando a gente dá uma sugestão, principalmente ali para alguém, tá? Quando a gente quer dar um conselho mais educado, a gente acaba usando o sollen, tá? E temos aqui também o wollen, que é o querer, que vai indicar um desejo forte, um desejo direto. E por fim, a gente tem ali o mögen, que é o gostar, e o möchten, que anda junto com o mögen, porque é uma conjugação ali do mögen, tá? Que é o gostaria. Então, eles entram aqui também porque eles se comportam como verbos modais. Mas não se preocupem, a gente vai falar sobre todos eles ali eventualmente, porém, na aula de hoje, o nosso foco é o verbo können, tá? Essa ideia de poder ou saber em alemão, tá? Então, vamos lá. O können, ele pode indicar em alemão três situações, tá? Ele indica uma capacidade, ou seja, algo que eu sei fazer, tá? Ele indica uma possibilidade, ou seja, algo que eu posso fazer, tá? Eu tenho a possibilidade de fazer alguma coisa. E ele também indica uma permissão. Então, se eu quero dizer algo no sentido de que isso é permitido, eu posso estacionar aqui, eu posso fumar aqui, a gente pode usar o können também, tá? Então, vamos lá. Um exemplo aqui para capacidade, tá? Ich kann schwimmen. Eu sei nadar. Ich kann schwimmen. Você já tem aqui contato com a estrutura, eu vou explicar depois melhor como que funciona, mas a gente conjuga o verbo modal, ich kann, tá? E o outro verbo vem lá no final no infinitivo. Essas são as construções ali com verbos modais nas frases em alemão, tá? Possibilidade. Du kannst Deutsch lernen. Você pode aprender alemão, ou seja, você tem a possibilidade de aprender alemão. Sei lá, no momento você tem dinheiro, no momento você tem ali tempo livre, você pode aprender alemão, ou seja, uma possibilidade. Então, du kannst Deutsch lernen. Percebam aqui, conjuguei o meu verbo modal de acordo com o meu sujeito, de acordo com o meu du, e o meu outro verbo veio lá no final, no infinitivo, ok? E um outro exemplo aqui para permissão, tá? Er kann hier parken. Er kann hier parken. Ele pode estacionar aqui, ou seja, isso é permitido, tá? Nessa situação, ele pode fazer isso. Então, é um terceiro uso ali do verbo können em alemão, tá? Pelos exemplos que eu dei aqui para vocês, vocês já percebem que o verbo modal können é bastante irregular no que trata de conjugação, tá? A gente vai ver isso e isso vai funcionar com quase todos os verbos modais em alemão. Então, esqueçam aquelas terminações de verbos regulares que a gente aprendeu, né? De terminação de este, tem. Essa terminação não vai funcionar com os verbos modais, tá certo? Então, aqui eu trouxe para vocês terem contato, ó. Ich kann, du kannst, sie es kann, wir können, ihr könnt, sie können. O que a gente percebe aqui? Primeira regra master, tá?
ich, eu, e es e es, tá? Ele e ela, ali, primeira e terceira pessoa no singular, tem sempre a mesma conjugação. Então, fica kann para os dois, tá? Kann. O du vai ser irregular, mas ele vai ter a marca ali do ST ao final. Então, du kannst, tá? Kannst. Já o plural, vocês vão ver que é regular. O que isso quer dizer? O wir e o sie tem o verbo igual ao infinitivo, können, e o ia a gente tira o en e acrescenta t, könnt. Então, o plural nunca vai ser irregular, tá? A irregularidade vai estar somente no singular, ali no ich até o es e es, tá? E cuidado para a pronúncia aqui, ó. Ich kann. É um A bem aberto. Não posso dizer kann, tá? Não é esse A nasalizado, kann. E também não posso dizer can, do inglês, tá? Eu sei que ele tem o mesmo sentido que o can do inglês, mas a gente não pode pronunciar dessa forma. É can, bem aberto, ó. Can, ok? Então, prestem atenção, anotem aí a conjugação, ela é bastante importante. E vocês vão precisar delas para construir as frases ali com o können em alemão, ok? Espero que vocês tenham anotado tudo aí. Vamos adiante. Vou falar aqui rapidamente para vocês da estrutura, como que funcionam as frases com verbos modais em alemão, mais especificamente com o verbo können, que é o nosso objeto de estudo da aula de hoje, tá? Trouxe aqui um exemplo de Aussage, afirmação, tá? Er kann sehr gut Gitarre spielen. Er kann sehr gut Gitarre spielen. Ou seja, o que eu conjugo na minha segunda posição aqui? O meu verbo modal. Er kann. Ele sabe, tá? Ele sabe muito bem violão tocar. Então, em alemão, o meu outro verbo no infinitivo vai sempre para o final da minha oração. Spielen, lá no final, tá? Então, qual é a ordem ali de frases com verbos modais na afirmação? Vocês têm ali embaixo, ó, verbo modal conjugado na segunda posição, ou seja, vocês vão conjugar isso de acordo com o sujeito, que nesse caso é er, né? Mais um verbo no infinitivo ao final da frase, ou seja, um verbo sem conjugação ali ao final da frase, na sua forma normal, na sua forma padrão de infinitivo, tá? Essa é a construção específica para a afirmação. Agora eu trouxe aqui um exemplo para as W-Fragen, né? As V-perguntas que a gente já viu inúmeras vezes nas aulas. Então eu trouxe um exemplo aqui, ó. Wohin können wir heute gehen? A gente já viu que com W-Fragen o meu verbo fica na segunda posição, ou seja, eu tenho a minha W-Frage, depois o meu verbo, depois o meu sujeito. Aqui não vai mudar, tá? Eu tenho o meu wohin, eu tenho o meu verbo conjugado, que está ocupado aqui pelo können, tá? Können wir, meu sujeito, e lá no final o meu verbo obrigatoriamente no infinitivo, tá? Então, wohin können wir heute gehen? Para onde nós podemos ir hoje, tá? Então, enquanto possibilidade. Então, nas W-Fragen é a mesma ordem da afirmação. A diferença é que aqui, em vez de eu começar com o sujeito, eu vou começar com a minha W-Frage, tá? Então, lá embaixo, verbo modal conjugado na segunda posição, mais um verbo no infinitivo ao final da frase, tá? Não posso inverter essa ordem. O meu verbo conjugado na segunda posição, o meu verbo no infinitivo ao final da frase, ok? Vamos agora para a terceira situação aí, que são as Ja-Nein-Fragen, né? Aquelas perguntas de sim ou não. A gente já aprendeu sobre elas e a gente viu que com elas o meu verbo conjugado vai para a minha primeira posição. Por quê, Mari? Porque é isso que vai indicar que isso é uma pergunta, que isso não é uma afirmação. Então, se eu digo du gehst nach Hause, eu estou simplesmente afirmando. É diferente em português que a gente coloca isso por entonação, né? Em alemão, não. É estrutura de frase. Então, se eu digo du gehst nach Hause, eu estou simplesmente afirmando, porque eu estou usando o meu sujeito na primeira posição, estou usando o meu verbo na segunda posição. Agora, se eu quero transformar isso em uma pergunta, eu digo gehst du nach Hause? Você vai para casa? Aí sim é uma pergunta, porque o meu verbo está ocupando ali a primeira posição, ok? E isso não seria diferente com os verbos modais. Então, meu exemplo aqui é Kannst du heute kommen? Kannst du heute kommen? Você pode vir hoje?
A minha resposta aqui vai ser sim ou não, né? Então, por isso ela é categorizada como uma pergunta de sim ou não. Mas qual é a minha regra obrigatória aqui? O meu verbo na primeira posição. Então, o meu verbo conjugado vem no início ali da minha pergunta. Kannst du? Mas o meu verbo no infinitivo ali vem obrigatoriamente sempre ao final. Não importa a situação, não importa o tipo de pergunta, não importa se é uma afirmação, ele obrigatoriamente está sempre ao final. Então, a única coisa que vai mudar aqui nas perguntas de sim ou não é a posição do meu verbo conjugado. Então, o meu verbo modal conjugado na primeira posição e o meu verbo ali no infinitivo ao final da frase, ok? Então, anotem esses 3 contextos. É muito importante eu entender onde o meu verbo modal conjugado vai estar ali na oração, tá bem? E aí, eu trouxe aqui alguns modalizadores que a gente chama em alemão para dizer ali, principalmente em relação ao que a pessoa sabe fazer, quão bem ela sabe fazer isso, tá? E eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, ó. Wirklich gut ou wirklich super significa realmente muito bem, tá? Muito, muito bem. Depois a gente tem aqui o aber toll, ja toll e a super. Esses 3 são sinônimos, tá? Eles significam muito bem ali, no sentido de muito forte, né? De um muito bem, muito forte, tá? Aber toll, ja toll ou ja super, tá? Depois a gente tem ali o sehr gut, que é o muito bem, que a gente já usava lá para idiomas, né? Gut, bem. Ein bisschen, um pouquinho. Nicht so gut, não tão bem, não muito bem. E gar nicht. Gar nicht. Isso significa de jeito nenhum, de maneira alguma, tá? Ich kann gar nicht kochen. Eu não sei cozinhar de jeito nenhum, tá? Por que eu trouxe esses exemplos? Porque nas frases que a gente viu, ó, lá na primeira, eu usei kann sehr gut Gitarre spielen, ou seja, ele sabe tocar violão muito bem, sehr gut, tá? E aqui, com esses modalizadores, eu trouxe outros exemplos, ó. Ich kann sehr gut kochen. Conjuguei o meu verbo ali, é uma afirmação na segunda posição. Meu outro verbo no infinitivo foi para o final da frase. Então, ich kann sehr gut kochen. Tá? Segundo exemplo, sie kann ja super tanzen. Sie kann ja super tanzen. Sie aqui se refere a ela, pela conjugação eu sei disso, né? É kann. Então, ela sabe. Ja super, muito bem, realmente muito bem. Tanzen, dançar. Então, verbo conjugado novamente ali na segunda posição. Meu outro verbo no infinitivo ao final, tá? Du kannst gar nicht singen. Du kannst gar nicht singen. Ou seja, você não sabe de jeito nenhum, de maneira alguma, cantar, tá? Então, kannst, conjugado para o du ali na segunda posição, normal. O outro verbo, o singen, lá ao final, tá? Lembrando que a pronúncia desse NG em alemão é uma pronúncia um pouco diferente do que a gente tem em português. Em português a gente diria singen, tá? Em alemão a gente puxa esse encontro de NG para um leve encontro de NH. Então eu vou dizer singen, tá? Singen, ok? Então prestem atenção nas estruturas, formulem frases, tá? Escrevam aí no caderno e marquem a ordem de cada informação ali na frase. Isso vai ajudar vocês bastante, tá bem? E como exercício também para vocês praticarem isso aí com calma em casa, eu trouxe aqui 6 frases, mas vocês vão perceber que elas não estão em ordem. Então eu trouxe essas frases aqui para vocês tentarem colocá-las em ordem a partir dos exemplos da aula que a gente viu hoje, tá? Que vocês tiveram contato hoje. Todas elas têm o verbo können, mas eu coloquei aqui somente o verbo können sem conjugar. Então, retomem lá, voltem na conjugação do verbo können para construir as frases aqui e lembrem sempre das estruturas. Então, peguem lá, revisem a questão da afirmação, da W-Frage, né, da Ja-Nein-Frage, da pergunta de sim ou não, da pergunta com W, para vocês colocarem ali certinho em ordem as informações aqui, tá? É um bom exercício. Na internet vocês encontram outros exercícios também, existem inúmeros, então é só vocês colocarem ali na internet Modalverben, por exemplo, können, que certamente vai aparecer muito material bacana para vocês pesquisarem, para vocês realizarem em casa, tá?
As informações que vocês precisam sobre o verbo können estão na aula de hoje. Esse vídeo está muito completo, então agora só trata aí de vocês anotarem, fazerem as anotações, escreverem e tentarem realizar o exercício que eu deixei aqui para vocês, tá bem? E em seguidinha a gente vai vendo os outros verbos modais, tá? Müssen, sollen, wollen, mas para a aula de hoje vocês saem daqui sabendo tudo sobre o verbo können. Que bacana, né? Mais uma informação aí para vocês terem à disposição, para vocês saberem em alemão. Espero que vocês tenham gostado, desejo a vocês bons estudos e nos vemos no próximo vídeo de alemão aqui da Cultive. Auf Wiedersehen, Leute! Tschüss, tschüss!